Olá, sobreviventes da comunicação pública, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à quinta temporada do nosso Guia de Sobrevivência, o podcast que tenta ser uma espécie de GPS para que você não saia da rota da comunicação útil, cidadã e que transforma o serviço público brasileiro. Eu sou a Aline Castro, sobrevivente da comunicação há quase 18 anos. E hoje eu tenho a alegria de receber de novo uma profissional querida, que bombou com o episódio anterior aqui no nosso Guia de Sobrevivência. E ela retorna agora para dar mais dicas brilhantes aqui para a gente. Eu estou falando da Isabela Pimentel, que é professora, pesquisadora, autora de livros, mestre em mídias digitais e especialista em comunicação integrada. Isabela, seja super bem-vinda de volta. Muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Estou sempre escutando o podcast, recomendando também para os alunos, para os clientes. E eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é tão caro, né? Organização, planejamento, para a gente pensar aí nos processos das nossas empresas, das nossas agências. Legal, muito bom. Quando você esteve aqui com a gente em 2022, a gente falou muito sobre planejamento, né? Mas eu percebo que tem uma dor muito grande, assim, dos comunicadores, e nem só da esfera pública, né? Comunicador de todos os lados, que é a gente acaba montando um plano e depois não consegue executar, né? Eu queria, assim, te ouvir sobre isso, se você vê isso com frequência acontecendo, e como é que a gente pode reduzir essa distância entre o que a gente planejou e o que, de fato, a gente executou. Essa pergunta é uma pergunta que vale ouro, né? É um processo mesmo para a gente repensar a forma de planejar. Porque anteriormente, lá no comecinho da carreira, no comecinho da comunicação integrada, a gente realmente acreditava que planejar bastava, né? Só que a gente foi tendo aí um mundo mais dinâmico, os cenários mais desafiadores, as equipes mais enxutas, e aí a gente acabava tendo planos de 10 anos, quando eu trabalhei na Petrobras, a gente tinha um plano de comunicação de 10 anos e 300 páginas. Só que hoje, com as redes sociais, internet, digitalização, não só a digitalização na área pública, né? Mas a digitalização em diversos setores da nossa vida e toda a inteligência artificial que a gente vem usando. Com isso, os cenários mudam muito rápido, né? Então, como que a gente vai ter um plano de 300 páginas que ninguém lê e que é distante da realidade da equipe? Então, o primeiro ponto que eu acredito que causa essa distância entre o planejado e o executado é a forma de pensar o planejamento. Porque, em geral, a gente pensa o planejamento como algo escrito na pedra, né? Monolítico. E aí, quando a gente vê que mudou alguma coisa, a gente se desanima e, já que mudou isso, eu vou deixar esse plano todo na gaveta. Né? Esse é um primeiro ponto, assim, a gente fica um pouco frustrado quando precisa adaptar o plano. Só que aí a questão também esbarra no segundo ponto, que é, a gente não vai deixar de ter um plano estratégico, a estratégia vai estar ali, né, como um horizonte de longo prazo, como aquele órgão público que quer ser conhecido, qual é a visão de futuro dele. Isso não vai mudar, mas o que a gente pode fazer é, primeiro, pegar esse plano grandão e meio que organizar o que a gente já pode deixar organizado, e aí dividir esse grandão de 12 meses ou 24 meses no que a gente chama de ciclos ágeis, né, trimestres, que já foi até tema aqui de outro podcast, né? O primeiro passo, então, é esse, é reconhecer que o bom plano é aquele que permite adaptações e que a gente não precisa ficar frustrado quando alguma coisa muda. Isso não invalida aquela estratégia maior, né? Só significa que talvez a gente não teve aquele orçamento ou que talvez mudou um parceiro, um fornecedor mudou e aí a gente vai adaptar aquele plano, né? Então, acho que a lógica de planejar mudou. O plano não é mais de tão longo prazo. O segundo, o plano, ele não basta só ser escrito, ele precisa ser subdividido para que ele saia ali do plano estratégico, para que fique no nível ali do dia a dia. E tem várias formas de a gente trazer esse plano no dia a dia, que a gente vai falar também um pouquinho depois, né? Mas é, sobretudo, mudar a forma de pensar o planejamento e ter um pouco mais de adaptabilidade. Perfeito. É legal citar que o episódio que você teve aqui com a gente, que você deu várias dicas de planejamento, foi o 40, né? Então, ele está super atual ainda. O pessoal pode buscar aí no feed do Spotify ou do Apple, ou do player que estiver assistindo, para ouvir ou ouvir novamente, né? Quem já escutou na época.
Então, você comentou aqui eu ia te perguntar sobre as armadilhas mesmo que os comunicadores caem na hora de executar o planejamento. Acho que uma delas é essa, né? Querer seguir o plano ali à risca, acabar desanimando porque não consegue. E então, uma alternativa, você comentou, seria subdividir esse plano, fazer planejamentos menores. Que outras armadilhas a gente pode acabar caindo na hora de efetivamente implantar aquilo que a gente planejou? Uma armadilha que eu vejo muito também, assim, de diversas instituições, né, órgãos públicos, órgãos privados, é a questão de achar que uma pessoa só da equipe, seja ela um servidor ou um colaborador, né, que uma pessoa vai planejar e aí depois que ela entregar aquele plano, todo mundo vai seguir certinho. Não existe essa forma de planejar que um faz e o resto somente entra em cena na hora de executar, que é também algo que a gente já falou um pouquinho antes, que é o planejamento cascata, né? Não dá certo, né? Nesses dias atuais em que a gente tem uma consciência, em que a gente quer se engajar de fato na cultura da empresa, uma armadilha é essa. Uma pessoa da equipe que gosta muito de planejamento chegar ali e fazer tudo sozinha e mostrar, olha, eu fiz. E essa pessoa que vestiu a camisa ali do planejamento, às vezes é um servidor, às vezes pode ser qualquer pessoa da equipe, mas é aquela questão de uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, para dar certo, esse planejamento ele precisa ser construído a muitas mãos, né? Como se fosse uma rede. Não adianta ele ser só um papel em que uma pessoa colocou o que ela pensa e tudo mais. Até porque a gente tem a empresa, né? O órgão público, ele é um órgão vivo, então a gente tem que ouvir parceiros, a gente tem que ouvir outros stakeholders para não fazer um plano autocentrado. Então, assim, além da armadilha de achar que o plano não vai ter mudanças, uma segunda armadilha é essa: uma pessoa faz e impõe para a equipe, que é a tal da abordagem cascata, né? Um faz e os outros só executam. Outra armadilha também que eu vejo é fazer planos muito, 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 muito longos e deixar na gaveta, né? Então, assim, e aí não coloca aquele material à vista. Quando a gente pega, por isso que eu falei sobre criar pacotes de entrega ao longo do ano. Porque muitas vezes, quando a gente faz diagnóstico, a gente, no final do ano, né, para fazer pesquisa de comunicação, a gente pergunta: mas você se lembra qual era o objetivo de comunicação desse trimestre e tal? Não, eu não me lembro. Então, como o plano fica muito escondido e na rotina do dia a dia a gente acaba não tendo tempo de visualizar, fica uma distância muito grande entre o planejado e o executado. Então, ter planos menores e com uma gestão à vista, né, ajuda muito, não impede que a gente tenha erro, também não impede de ter mudanças no micro ou no macro ambiente, mas ajuda, porque criar um plano e deixar escondido aí é uma quarta armadilha, né? Então, fazer muito longo prazo, uma pessoa só puxar o planejamento, né? O ideal é que a gente crie um plano a várias mãos e, além de criar junto com a equipe esse plano, que a equipe também seja capacitada para responder aos desafios daquele plano. É aquilo, né? Pessoas, processos e estratégias, assim. Não é só a ferramenta e não é só o papel, o plano. É tudo isso. E é desafiador mesmo, né? Colocar o planejado na rotina, sabendo que a rotina muda e que a rotina tem muitos desafios. Perfeito. Você comentou do planejamento cascata, que acaba sendo esse padrão, seria mais antigo, eu não sei, né? Uma forma de pensar que talvez não seja tão ideal para o dinamismo que a comunicação tem, né? Tem um nome, esse outro tipo de planejamento? Envolve a questão da agilidade, dos métodos ágeis ou não? Essa forma mais, né, vamos falar assim, mais tradicional, que é uma forma em que poucos planejavam, era tudo muito cascateado, é a abordagem chamada cascata ou waterfall, aquela ideia mesmo de uma queda d'água. Ao contrário disso, a gente vem tendo mais taxa de sucesso no que a gente chama de planejamento ágil ou abordagens colaborativas e até mesmo estratégias adaptativas. Se alguém tiver interesse, tem os livros do professor Robson Camargo, Gestão Ágil de Projetos, aí dá para se aprofundar bastante, porque a estratégia ágil, ela é isso, né? Você erra pequeno, você não culpabiliza aquele erro, você erra, você aprende e você compartilha as lições aprendidas para melhorar a sua próxima entrega. Você não espera, assim, 6 meses para ver que aquele ponto ali estava errado. Você já erra e aprende e compartilha isso com a sua equipe. E aí o próximo pacote de trabalho que você for entregar já vai ter aquela lição anterior, né? Então, você vai desenvolvendo o plano de comunicação de forma colaborativa
Isso já é uma abordagem mais ágil, baseada no design thinking. E além de ser colaborativa, ela também traz mais engajamento, porque você não precisa, né? Ai, meu Deus, a gente errou, ou aquela estratégia não deu certo. Não, deu errado, mas pelo menos deu errado no momento inicial, ali naquela fase de teste, né? Aquela fase beta. Testando, validando, conversando com outras pessoas, a gente vai aprimorar, a gente vai fazer um ciclo de lições aprendidas, e por isso aí a gente vai ter uma estratégia adaptativa, que a gente reconhece os erros, aprende e bola para frente, né? Então, eu acho que essa abordagem do ágil, ela é bem legal por isso, né? Porque a gente pode ir planejando, testando, aprendendo, e depois a próxima entrega, a próxima campanha que a gente for fazer com servidores e tal, a gente já pensa, pô, o que a campanha anterior pode me ensinar, né? Então, eu acho que é isso, a gente também controlar um pouco a ansiedade de querer que a primeira campanha do ano dê certo, ou, né, que tudo dê certo como planejado. Realmente é impossível que tudo saia como planejado, né? Tudo sempre vai mudar. E aí, o ágil é isso, deixar a estratégia como um fio condutor, mas ir adaptando a sua estratégia e os planos táticos nos cenários ali de curto e médio prazo, né? Então, o fato de mudar não quer dizer que sua estratégia é ruim, mas quer dizer que ela precisa ser bem maleável, né? Bem adaptável. Perfeito. Eu já vou querer retomar esse assunto com você, porque uma coisa que eu fiquei pensando aqui infelizmente, ainda na cultura do comunicador no dia a dia, a gente às vezes nem para olhar para ver se deu certo ou se deu errado. A gente simplesmente está num ritmo tão alucinante de fazer, fazer, fazer. Então, já eu quero te perguntar um pouco sobre essa parte de análise, né, de governança, mas só para não perder o fio da meada, porque a gente também teve uma pergunta de uma ouvinte que me mandou pelo inbox do Instagram, você comentou que não pode ser uma pessoa só que cuida do planejamento. Em geral, são gestores, né? Pelo que eu acompanho, assim, o gestor pega, monta lá um plano, faz realmente porque tem que fazer, ou porque, enfim, tirou ali da cabeça dele e tal, e mandou para a equipe, e isso realmente acontece, não é colaborativo e não há nenhuma compreensão, um envolvimento ali com aquele plano. Uhum. Então, como que o gestor, aliás, como que pode ser feito diferente, desde a concepção, né, mas também a execução? Como é que a gente muda essa cultura mesmo da equipe, essa forma de se organizar? Olha, assim, nos últimos projetos que a gente vem trabalhando, e até também seguindo aí o que está acontecendo, né? Recentemente eu participei de um evento sobre gestão de projetos. Uma coisa muito bacana já quando a gente estiver chegando ali mais ou menos por setembro, outubro, a gente já começar a reunir a nossa equipe para pensar assim, poxa, né, o que a gente aprendeu aqui nesse último trimestre, ou se a empresa ainda não tiver esses ciclos trimestrais estabelecidos, pegar ali pelo menos ao final de cada mês, também não precisa ser todo dia, nem toda semana, nem toda quinzena, porque às vezes realmente não dá, né? Mas não esperar o fim do ano para olhar os aprendizados, né? Então, assim, fechamos o mês, equipe, quais foram os resultados na imprensa, essa campanha com esse influenciador ou com esse servidor desse setor, o que a gente pode melhorar? E ir coletando. O que eu considero mais bacana, além de juntar a equipe nesse processo, é ir coletando insumos ao longo do ano para já ir fazendo um mini diagnóstico, assim. Mas isso também requer que a gente mude o nosso olhar, né? De que não é só dezembro que é época de avaliação de desempenho ou qualquer outro tipo de avaliação. A gente já pode ir num curto prazo, planejando, teve ali o evento, a gente reúne a equipe. Eu acho que o que falta muito é a questão primeiramente, o tempo, né? Uma gestão do tempo, que a gente sabe que é mesmo um guia de sobrevivência. A gente sabe que o tempo né, diversos órgãos públicos que eu já trabalhei, fiz parcerias, e realmente o tempo, devido à demanda de eventos, devido à demanda de notícias, é difícil, mas também se a gente não tentar resguardar ali 15 minutinhos para parar, olhar os relatórios de imprensa, olhar os relatórios das redes sociais, né? Olhar ali as notícias que tiveram mais engajamento e tal. Se a gente for deixar para fazer isso só em dezembro, a gente vai ter ali um acumulado imenso. Então, assim, a primeira dica que eu dou é, a cada mês, se não for possível a cada quinzena, 2 ou 3 pessoas da equipe, se a equipe trabalha por núcleo, já ia anotando ali, olha, isso aqui é o que a gente aprendeu. Esses aqui foram os indicadores. Porque aí, quando chega lá
em outubro, novembro, que é uma época boa para a gente começar a pensar no próximo ciclo de planejamento, né? Senão a gente entra em março sem ter o planejamento do ano seguinte. Então, aprendeu ali a cada evento e a cada ação de imprensa. Vai anotando ali. Isso é um trabalho da equipe, não pode ser só de uma pessoa, senão o planejamento vai ficar só na cabeça dela e a gente vai continuar pensando de uma forma cascateada. Você vai reunindo esses materiais num Drive, não precisa também ser uma ferramenta chique ou nada caro. Você pode ser até no Excel, né? Não é a ferramenta que vai fazer o sucesso. É realmente o envolvimento da equipe, a participação dessas pessoas, porque se elas viram que elas foram trazendo insights ao longo do ano e que chegou na hora ali de montar o plano, elas tiveram a oportunidade de montar, vai ser totalmente diferente do que se o gestor se trancar numa porta, né, numa sala a portas fechadas, ou trouxer um consultor externo. Então, assim, criar esse pequeno ritual a cada ciclo, a cada evento, a cada iniciativa no órgão público, e juntando esses insumos, e mais ou menos ali para o final do último trimestre, até se você começar em dezembro, não tem problema, mas fazer uma reunião de lições aprendidas e, junto com a equipe, pensar quais são os nossos desafios para o próximo ano, porque aí você vai estar construindo um planejamento que considera as pessoas, né? Os anseios dela, e isso ajuda também, né? Na hora de pactuar metas, na hora de pensar em resultados chaves e até ver. Esse indicador aqui essa meta que a gente jogou lá para o alto, será que a gente não deveria ter sido, né, um pouco mais comedido nessa meta? Porque metas também que são pactuadas sem uma análise acabam trazendo frustração para a equipe, né? Então, eu acho que diluir o planejamento com o máximo de pessoas, nas pessoas ali engajadas, e ter rituais. Eu acho que os rituais faz com que as pessoas se sintam parte de um planejamento, sabe? Eu acredito muito nisso. Muito legal. Adorei quando você falou para a gente se perguntar o que eu aprendi nesse mês, o que eu aprendi nesse trimestre, né? Porque, claro que a gente deve olhar para os números, para os indicadores, mas às vezes essa parte também mais humana da gente pensar com muita honestidade, né? Qual foi o aprendizado do trimestre? Acho que pode ser super rico mesmo até para a gente crescer enquanto grupo, enquanto equipe, né? Enquanto profissionais. Isso tudo tem a ver com governança? Com certeza, eu tenho visto esse movimento muito forte, né, de implementar métodos ágeis, até em tribunais, em diversos órgãos, de pensar na agilidade. E uma das iniciativas que vem sendo também muito adotada, treinamentos, né? Então, assim, quando esse tema, né, da agilidade, ele sai da esfera de um setor só, ou de só da comunicação, e ganha um patamar assim, todos os servidores, a nossa cultura agora vai ser ágil, isso é uma meta, né, organizacional, aí a gente pode dizer que realmente está havendo uma transformação, porque para haver essa transformação, não vai ser só a TI, né, que é uma área que o Manifesto Ágil veio, né, da indústria de softwares, não pode ser só a TI puxando esse ponto ou vestindo essa camisa. Tem que ser a TI, tem que ser comunicação, também tem que ser a área de pessoas, né? O ideal é que esse tema da agilidade, esse tema desse compromisso, né, de ter rituais, de não deixar um tema muito para depois, mas aconteceu, vamos dar um feedback. Essa questão do feedback constante também tem muito a ver com a agilidade, né? Eu vou melhorando os meus processos de acordo com os feedbacks que eu vou recebendo. Então, isso também puxa bastante pela camada da cultura, né? Então, assim, para realmente haver uma transformação, primeiro, esse tema tem que estar na pauta da governança. Então, não é cada área sair criando ali o seu manifesto ágil ou achar que só ela trabalhando ágil, todos os outros setores do órgão público vão trabalhar assim, né? A gente está vendo aí o movimento de digitalização da justiça, aproximação com o cidadão, mas está caminhando por quê? Porque foi uma iniciativa que vem da governança e vai se permeando pelas áreas, né? A gente falou das armadilhas. Outra armadilha é isso, é um setor começar a colar post-it na parede, um setor começar a fazer alguma coisa muito isolada e esquecer que ele tem áreas de interface, né? Então, assim, não é um setor que vai fazer com que o órgão público se torne ágil. É realmente um envolvimento de todos os servidores.
Por isso, esse tema tem que ser levado, que nem a comunicação, né? A agilidade e uma comunicação efetiva, eu acho que eles têm que estar na esfera da governança. E aí, estando na esfera da governança, precisa envolver os servidores de todos os órgãos, né? Não só de um ou de outro setor. Todo mundo tem que estar sabendo, e para as pessoas estarem engajadas ali no que foi estabelecido, nas diretrizes, treinamentos, workshops, rodadas de feedback, acompanhamentos, reuniões, eventos também, né? Porque também só trazer uma consultoria e dizer viramos ágeis não vai fazer com que esse tema ganhe o patamar de governança. Eu acho que tem que ter uma política, tem que ter uma diretriz, tem que ter um programa, né? Plano, projeto, programa, mas também a gente tem que capacitar os servidores para que eles entendam esses pilares de governança. Aí é uma outra armadilha, né? Ter uma política, mas esquecer de capacitar os servidores. Acho que tudo tem que caminhar junto, né? Ter a política, mas também envolver ali os times, seja por meio de treinamento, seja um facilitador interno, um embaixador, alguém da equipe que tenha aptidões daquilo. Não precisa também ser a contratação de alguém externo. Às vezes, né? Tem muitos órgãos públicos que têm iniciativas de gestão do conhecimento, e aí um colaborador multiplica um conhecimento sobre métodos ágeis para o outro, mas o importante é que as pessoas façam parte, porque se não for isso, vai ficar só no nível da política mesmo. Perfeito. Você sabe que também alguns ouvintes, quando eu lancei a caixinha de perguntas lá nos stories, eu ouvi de duas pessoas uma mensagem que é um pouco, é muito frequente, inclusive, do tipo, mas o meu órgão nem planejamento tem. Como que eu vou executar uma coisa, né? Como que eu vou fazer um plano de comunicação, sendo que a própria instituição não tem planejamento? E uma outra dor frequente é a pessoa não ter equipe, né? Não ter braço mesmo para fazer o básico, e aí não consegue, de fato, pensar mais estrategicamente. Você vê isso com frequência? Tem alguma dica, conselho, não sei, algum alento para quem tem essa realidade? Acho que o primeiro desafio, assim, em equipes pequenas, ou até, né, alguns órgãos que têm equipes de uma pessoa só, é realmente fazer uma avaliação, né? Será que o meu órgão público, ele precisa estar no TikTok nesse momento? Será que não é mais estratégico a gente, sei lá, ter um canal de comunicação com o cidadão, algum outro canal, num espaço que já está estabelecido, que é o site? Eu acho que em situações assim, em que o comunicador, né, o comunicador público, ele está sobrecarregado, acho que o primeiro passo é fazer uma avaliação. E aí essa avaliação vai envolver um estudo dos canais, um estudo das audiências, né? Não é somente o cidadão, mas o cidadão, o servidor, todos, né? Fazer esse mini diagnóstico. E aí, a partir desse mini diagnóstico, que vai envolver um conhecimento básico em análise de dados, métricas, indicadores, tomar decisões baseadas em dados. Olha, eu sei que alguns órgãos estão no TikTok, eu sei que alguns órgãos agora lançaram chatbot, que foi até um tema também, né, de podcasts anteriores, mas será que nesse momento, será que não é melhor eu fazer o básico bem feito, né? Tem uma frase do Caíto Maia, que é da Chili Beans, dos óculos, que ele fala isso e que eu defendo muito, né? O básico bem feito. Então, será que não é melhor eu deixar o site redondinho do que sair criando um podcast ou criar uma conta no TikTok, sendo que nem o meu site ali o cidadão consegue ter uma resposta, porque você é sozinho. Acho que o primeiro passo também, além desse diagnóstico, é reunir esse diagnóstico e usar esse diagnóstico a seu favor. Então, você vai lá e apresenta para o órgão superior ali ao qual você se reporta. Olha, essa é a situação. Será que não vale a pena a gente concentrar o nosso foco em canais mais assertivos e depois, se tiver um outro concurso e chegar um outro servidor, né? Aí depende do plano, do planejamento, né, de cada instituição, mas se essa contratação de um outro servidor não vier, em algum momento esse ponto vai precisar ser debatido, né? Ou enxugar os canais e focar no que é mais estratégico, ou o comunicador continuar muito sobrecarregado, que vai chegar um momento em que alguma coisa vai acontecer fora dos trilhos. Então, às vezes é melhor você optar por fazer menos e claro, é difícil a gente conseguir essa compreensão, né? Porque todo mundo sempre pressiona o comunicador de diversos órgãos a criar mais canal. Não, então agora é TikTok que está crescendo? Vamos para o TikTok. Ah, agora Threads, que também, né, já teve aqui também esse debate. Vamos ter que entrar no Threads, mas
Será que o cidadão vai acionar o tribunal pelo Threads? Será que um bom Fale Conosco, né, não vai ser nesse momento mais efetivo? Então, assim, a avaliação dos canais, a avaliação dos números para poder pautar a sua decisão e estudar esses números com afinco para fazer um planejamento para o próximo ano ou para o próximo ciclo realista. Porque você assumir ali, sendo uma equipe pequena, sendo um servidor que trabalha sozinho, de que vai realmente seguir todos os modismos e tal, você, na verdade, vai estar se sobrecarregando. Eu sei que, às vezes, a gente não consegue negociar, né? Não, então é uma imposição. Todo mundo tem que estar no Threads ou no TikTok, mas, pelo menos, a gente tem que fazer a nossa parte de tentar negociar. E essa negociação vem quando a gente apresenta os números, né? Outros tribunais não estão tendo muito sucesso no TikTok, não. Então, vamos aguardar, né? Talvez a gente entre ano que vem. Vamos ver se a rede vai continuar crescendo ou se vai declinar. Então, os números ajudam muito a gente a tomar essas decisões, né? De onde ir, de onde sair. Então, eu acho que seriam essas dicas. Tentar tangibilizar os resultados do trabalho e centrar os esforços nos canais mais importantes para o órgão público. Perfeito. Eu estava dando uma olhadinha no teu livro, que é o Ouvi Dizer, vou mostrar aqui na câmera, e não é o assunto do nosso podcast hoje, né? Eu acho que isso rende um outro episódio inteiro sobre fake news, sobre boatos, como lidar com eles, mas em algum momento aqui você coloca um framework da comunicação efetiva e os seus elementos, né? Composto, aqui você faz um círculo, né, um diagrama que você montou, e nele consta várias coisas que você já pincelou aqui nesse episódio. Os fluxos estruturados, a própria equipe engajada, a questão da governança e da estratégia. É legal a gente ter um framework assim para nos guiar, para nos nortear, e você pode comentar um pouquinho sobre como você estruturou esses eixos aqui? Então, esse nosso framework, né, que é chamado do framework da comunicação efetiva, ele nasceu muito assim da necessidade dos setores de comunicação, seja em órgãos públicos, privados, de terem o apoio das outras áreas também. Então, assim, a primeira ideia desse framework é mostrar que a comunicação sozinha não vai resolver todos os problemas, ou ela sozinha não vai mudar a cultura. Então, nesse framework, a gente fala ali de pessoas, né, os servidores bem engajados, a gente fala da cultura, a gente fala dos líderes comunicadores, que podem ser ali servidores de outros setores, mas que, sabe, são participativos, que fazem parte dos nossos comitês de comunicação, que também é uma iniciativa que está acontecendo em vários tribunais, em vários órgãos. Além disso, a comunicação estar no pilar da governança, ou seja, ter um potencial, né, de ser ouvida nos debates, não só ali na hora das crises. Além disso, também ferramentas para a comunicação ser efetiva, além de pessoas, liderança, cultura, fluxo e processo, a gente também precisa ali, especialmente para ter esses modelos de gestão à vista, de algumas ferramentas, até mesmo na sua versão gratuita, sabe? Ferramentas também para avaliação de resultados, né? Então, assim, não é a ideia do framework é essa, que para a gente ter uma comunicação efetiva, o primeiro passo é sair desse lugar comum de que a comunicação resolve tudo, né? Segundo passo é reconhecer que um trabalho de comunicação vai, de fato, transformar aquele órgão público quando a gente tem a colaboração e a cocriação de projetos com outros setores, né? E aí, área de pessoas, área de tecnologia, área de governança, área de processos, né? A gente tem área de qualidade, a gente tem várias áreas nos órgãos públicos. Então, acho que a comunicação efetiva e o framework tem várias esferas por isso, para mostrar que uma comunicação de sucesso depende de vários setores e de várias estratégias, não somente de uma política ou de um plano de comunicação, que é importante para o órgão público, mas não é tudo, né? Tem que ter pessoas, processos, estratégias e engajamento das áreas, de várias áreas do órgão público. Legal. Você citou ferramentas, né? E a gente adora dicas de ferramentas que ali no dia a dia vão ajudar a organizar e até a gente não ser engolido pela quantidade absurda de demandas ali, né? Algo que realmente apoie os comunicadores no dia a dia e também na gestão de projetos e campanhas. Você tem dicas de ferramentas para nos passar? Sim, tem várias, assim, uma ferramenta que eu gosto bastante e que vem evoluindo muito é o Monday.com.
né? Eles têm avaliação gratuita para você. Isso é uma outra dica que eu dou também, né, gente? Antes de contratar, colocar aquela ferramenta ali no orçamento do seu órgão público para o próximo ano, pega o período de teste, né? Isso aí acho que é essencial. Pega o período de teste, conversa com a sua equipe também, pergunta que ferramentas a sua equipe usa, porque muitas vezes aconteceu isso com o Trello, né? Quando o Trello se popularizou no Brasil. Cada setor tinha o seu embaixador do Trello. Era aquela pessoa que amava Trello, que usava Trello para a vida pessoal, profissional, só que era só ela da equipe usando o Trello. Ninguém mais alimentava o Trello, continuava lá no e-mail. Então, além de ir ao mercado, estudar ferramentas, perguntar também que outras ferramentas estão sendo usadas ali no seu órgão, né? Por que as pessoas estão usando? O que está sendo trabalhado? Uma que eu gosto muito e que eu vejo que tem, assim, uma interface bem intuitiva é o Monday. E aí, o que é legal do Monday? Você pode ter vários quadros, né? Dentro desses quadros, você pode filtrar. Eles recentemente colocaram ali uma coluna por priorização. Então, você vai colocar lá os servidores que estão alocados nesse projeto, nesse evento. Aí você criou ali um quadro para esse evento. Aí o coordenador da área, ele vai visualizar todos os quadros, né? Até isso é uma forma de gestão à vista. Só que você também pode escolher que núcleo lá do seu setor, da sua SECOM, vai visualizar o quê, né? Isso é legal. Outra coisa, você pode colocar várias camadas de dados. Então, você pode colocar o que é mais crítico? Você pode colocar uma porcentagem ali de andamento do projeto. Então, o servidor tal que está responsável pela reformulação do site, ele cumpriu uma etapa da atividade. Ele vai lá e atualiza, né, na linha do tempo do projeto. Então, o Monday está com coisas muito legais assim, né? A criticidade do projeto, isso ajuda o gestor a saber o que é mais ou menos importante. Ajuda também uma equipe que tem muitas coisas a saber o que é prioridade. É legal você poder ir arrastando ali o nível de andamento de cada projeto, né? E é legal também as pessoas da equipe poderem acompanhar o que uma outra pessoa, por exemplo, eu sou designer, eu preciso receber aquele texto para produzir uma arte para o site, lá para a aba de imprensa do meu tribunal. Então, eu também, como a gente tem caixinhas e tem projetos, atividades, eu consigo ver como que a minha atividade se conecta com a atividade do meu colega. Então, assim, você reduz falhas, você tem todo mundo visualizando ali os projetos principais, além de ter uma tag urgente, importante, né? Então, eu acho que é muito visual. Eu tenho gostado muito do Monday por isso, porque eu acho que não é difícil, assim, a informação não fica escondida. Eu já usei Trello em diversos projetos, e aí eu acho que ficava muito grande e a informação muito subdividida, muito escondida. Então, acho que o Monday tá uma interface gráfica bem amigável e tem vários ícones ali que chamam a sua atenção de que realmente a tarefa está no prazo ou que a tarefa está vencida. Então, ajuda muito nessa questão da gestão da equipe, tanto para o gestor quanto para o servidor que está ali participando daquele projeto. Eu tenho utilizado muito o Monday.com, acho que é bem legal. Ótimo. Nunca usei, mas já ouvi falar muito bem. Fico curiosa para testar. Bom, já vamos encaminhando aqui para o final. Eu queria também te ouvir um pouco sobre. Às vezes a gente fica numa ansiedade muito grande. Você comentou isso um pouco no começo, né? A gente se frustra porque não executa o que planeja e fica ansioso porque vê que um plano não está virando realidade. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Você sempre produziu, tem muito conteúdo bacana. Que mensagem assim que a gente pode, que você pode deixar para os nossos ouvintes em torno disso, para a gente também não correr o risco de se frustrar, de se aborrecer e até de adoecer por conta desse excesso, né, de querer executar e planejar e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o primeiro passo, assim, tanto para o servidor que está com essa sensação de tá meio sobrecarregado, é realmente tentar. Eu sei que é difícil, né? Nessa época, às vezes, de fim de ano, tem muita demanda, até ao longo do ano todo tem demanda, né? Mas as demandas não param de cair. Mas eu acho que é reservar um tempinho para fazer esse diagnóstico e essa avaliação, né? E assim, realmente
não se deixar levar por alguns modismos, porque às vezes não é só porque todo mundo está naquele canal ou porque todo mundo está fazendo aquele formato de conteúdo que vai ser relevante para a sua entidade, para a entidade em que você atua. Acho que o primeiro passo é esse, né? É assim, é separar através do diagnóstico o que é importante para outros órgãos, para outras entidades, e o que de fato faz com que o meu órgão público se aproxime do cidadão. E aí, a partir disso, fazer realmente um planejamento mais enxuto e mais assertivo, porque uma das grandes causas da frustração, né, e desse sentimento de, poxa, a gente não conseguiu reformular nossa intranet, a gente não melhorou ali o app do nosso servidor, é a gente ter feito um planejamento muito inflado de ações, né? E, claro, isso tem a ver também com o nosso ritmo de vida atual, que é jogar o planejamento lá para cima, né? Então, tem uma autora que eu sigo, que é a Larissa Rodrigues, que ela fala muito sobre isso, né? Os microplanejamentos. O nome do livro é Rotinas Criativas. Então, assim, é melhor você conseguir cumprir aquele microplanejamento e, às vezes, até superar a sua expectativa do que você colocar muitas ações e muitas coisas só para cumprir tabela, né? Então, assim, poxa, será que ao invés de fazer um post todo dia, entrevistando por 2 minutos um servidor, não é melhor eu fazer uma websérie? E isso tem muito a ver também com uma tendência global que é o slow content, né? Então, assim, os nossos servidores estão também sobrecarregados de informação, né? Não só os servidores, mas, assim, todo usuário de internet, né? Então, acho que reduzir a frequência de conteúdo, mas quando você for fazer um conteúdo especial, que aí você vai estar chamando a atenção não pelo excesso ou pela repetição, mas pela novidade, né? Então, eu acho que uma forma de evitar a ansiedade é isso, é fazer um planejamento mais enxuto. A segunda dica é tentar pactuar com a sua equipe, se você tiver uma equipe ou se você não tiver, pactuar ali consigo mesmo, né? E validar com o seu gestor, o que a gente chama de metas SMART, né? Ou seja, metas factíveis, metas realistas e que tenham ali um prazo para serem cumpridas, um prazo também realista, porque quando a gente impõe prazos muito curtos, é outro motivo de frustração, né? Então, assim, prazos realistas, concentrar esforços em ações estratégicas e ter esse tempinho para avaliação de resultados ajuda você a não sair querendo fazer tudo ao mesmo tempo e também a não se frustrar tanto, porque você já vai saber que, poxa, dentro do que eu planejei, eu fiz o que era esperado. Se você fizer mais, ótimo, mas você não fica com essa obrigação, né, de um plano megalomaníaco que nem que se você tivesse uma equipe de 45 servidores, você ia cumprir. Então, acho que o segredo para evitar a frustração e tudo mais é subdividir o planejamento em entregas menores e eleger os resultados chaves mais estratégicos. Se der tempo de fazer mais, aí vocês conseguem fazer mais, mas fazer o básico bem feito e o que vier depois é lucro. Acho que isso é uma coisa que eu também tenho tentado seguir, ter poucas e boas metas. Se você superar essas metas, excelente, mas também, se não superar, você avalia o que aprendeu usando essa abordagem ágil e passa esse objetivo aí para o próximo ciclo, para o próximo ano, reavalia se vai ter orçamento, né? Mas o importante é ter tempo de avaliar. Eu acho que pelo menos um tempinho na semana, na quinzena, não deixar tudo acumular para o fim do ano. Legal. Eu lembrei de mais uma pergunta que chegou pelo inbox, que tem tudo a ver com isso. Foi até o George que participou como entrevistado do último episódio. Ele pediu para te perguntar sobre quais os melhores indicadores para avaliar a execução de um plano. Bom, vamos lá. Um dos principais indicadores é a avaliação entre o que foi planejado e o que foi executado, né? Alguns clientes nossos aqui, eles têm, é como se fosse um placar, né? E aí, isso tem muito a ver também com o que o Mitzberg chama de estratégias emergentes. Por quê? Existe o que é planejado e, né, a estratégia planejada que realmente entrou na rotina, que aí virou uma estratégia que foi executada. Mas quando você não tem tempo, você não pode nem perceber o que Mitzberg chama de estratégias emergentes, ou seja, oportunidades, né? Então, assim, o básico para avaliar o sucesso de um plano é esse, é olhar qual é o índice de projetos, eventos, campanhas que foram planejadas
e as que foram executadas. Dentre essas que foram executadas, avaliar ali a taxa de engajamento, a taxa de participação dos servidores nesses eventos, né? Será que faz sentido ficar fazendo esses eventos toda semana? Será que se não fosse um evento mensal, a gente não ia ter uma adesão maior? Então, assim, indicadores globais são esses, né? A taxa de aderência entre o que foi planejado e o que foi executado, e a partir disso você obter um índice. E aí você pode subdividir esse índice por núcleos, por exemplo, no núcleo de imprensa, no núcleo de redes sociais, no núcleo editorial, sempre comparando, porque aí você vai ter um parâmetro. Será que eu não joguei as metas muito lá para cima? Né? E aí você também consegue direcionar melhor os esforços da sua equipe. Assim, esse é um indicador básico. Olhar o total, o planejado e o executado, que é o que fala ali o Mitzberg. E replanejar a partir disso, né? Ver o que está sendo demais, ver o que poderia ser reajustado. Muito bom. É legal essa ideia do placar, né? Interessante. Sim. Eu trabalhei com um cliente que fez isso. E outra coisa que tinha nesse placar, que envolve também ter um tempo para respirar, é oportunidades. Então, assim, nesse meu cliente, eles colocavam um relatório assim inclusive esse relatório era discutido com a equipe ao longo dos meses, né? E eles faziam ciclos semestrais. O que a gente planejou e fez, o que a gente planejou e não conseguiu fazer, mas o que a gente fez que foi bom e que não estava planejado, que é o que o Mitzberg chama de estratégias emergentes. Você não tinha planejado, mas como você estava atento, você percebeu que era um bom momento para fazer aquela campanha, para lançar aquela série de entrevistas com aqueles servidores lá que estavam se aposentando, enfim. E isso envolve também você não se frustrar tanto, porque às vezes algo que estava planejado não era mais tão importante, mas algo que você viu que era uma oportunidade veio preencher esse espaço, né? Então eu acho legal ter esses indicadores também. O planejado, o executado e coisas que não estavam planejadas, mas que foram um sucesso, né? Então são 3 formas de avaliação. Isso é super interessante mesmo, porque comunicação é tudo muito vivo, né? Às vezes, realmente, você vê uma tendência, alguém falou alguma coisa, e você pega aquilo e acaba tendo um resultado muito legal, mesmo sem ter passado por todas as super etapas de planejamento, né? Sim, com certeza. Bom, Isabela, é isso. Queria ver se você tem uma mensagem final, algum lugar também que você queira convidar os ouvintes para te conhecer mais. Fica à vontade. Bom, queria agradecer a participação aqui no podcast, é sempre uma honra estar com a Aline e propor a vocês assim, conhecer um pouquinho mais sobre outras formas de planejar. Né? Eu acho que, independente da época do ano, é bem válido a gente se abrir, né? Buscar envolver a nossa equipe ali em outras abordagens, porque às vezes a gente está muito preso aos planos tradicionais, às políticas, aqueles processos muito rígidos, quando, na verdade, olhando um pouquinho, fazendo benchmarking com outras instituições também que já estão trabalhando de forma mais ágil, a gente consegue fazer trocas, né? Eu acho que qualquer época do ano a gente pode melhorar, né? Assim, incrementar um pouquinho e trazer melhorias progressivas, né? Que é um princípio aí da melhoria contínua. Não achar que só no fim do ano ou que só um plano vai trazer resultado. Estar aberto a trocas com equipes e outras entidades, e também está aberto a aprimorar o plano, acabar com essa ideia de que o plano está pronto. E aí no Instagram da Comunicação Integrada, no nosso YouTube, tem muitos materiais sobre formas diferentes de planejar, sobre indicadores também, né, que foi uma dúvida que a gente recebeu aqui. Então, quem quiser se aprofundar, a gente tem mais lá de 500 artigos no blog, que eu acho que para quem gosta mais de ler, pode ir para o blog, quem gosta de vídeo, vai para o YouTube, tem bastante conteúdo e estaremos aqui também em outras iniciativas para ajudar os comunicadores públicos a superar esses desafios diários. Perfeito. Super obrigada, Isabela. Sempre uma delícia conversar contigo, sempre aprendo demais com você. Muito obrigada mesmo, viu? Nada, eu que agradeço.